o último será o primeiro. A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. No Evangelho de hoje, Jesus se encontra em um momento delicado de sua jornada com seus discípulos enquanto viajam pela Galileia, longe dos olhares das multidões. Ele sabia que sua missão estava chegando a um ponto crucial, e seu desejo de ensinar com calma e profundidade os discípulos reflete a importância do momento. Ele lhes revela um segredo profundo: o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, será entregue nas mãos dos homens, será morto, mas ressuscitará após 3 dias. Essa mensagem, que já havia sido anunciada anteriormente, é um convite para que os discípulos comecem a compreender o grande mistério da morte e ressurreição de Cristo. No entanto, como vemos, os discípulos ainda não conseguiam entender essa revelação. Eles estavam surpresos e confusos, e por causa disso, evitavam perguntar mais sobre o assunto. Esse comportamento reflete a dificuldade humana em compreender as palavras profundas de Jesus, especialmente quando elas envolvem sofrimento e morte. O silêncio dos discípulos diante da pergunta de Jesus sobre o que discutiam no caminho é um sinal claro de que estavam em um momento de introspecção. Eles haviam discutido sobre quem seria o maior entre eles, um tema recorrente entre os discípulos de Jesus. Essa questão aparentemente simples revela uma falta de entendimento sobre a verdadeira natureza do reino de Deus. Para os discípulos, a busca pela grandeza era associada ao poder, à autoridade e à posição. No entanto, Jesus, ao perceber esse debate, se senta e chama os 12 para dar uma lição decisiva. Ele ensina que no reino de Deus, a verdadeira grandeza está em servir aos outros, em ser humilde e disposto a colocar os outros em primeiro lugar. A grandeza que Jesus propõe é radicalmente diferente da grandeza entendida pelo mundo. Ele diz que se alguém deseja ser o primeiro, precisa ser o último, um servo de todos. Essa declaração não apenas desafia as expectativas dos discípulos, mas também nos desafia a entender o que significa seguir a Cristo. O reino de Deus não é sobre conquista ou reconhecimento, mas sobre humildade, serviço e sacrifício. A liderança em Cristo não é uma questão de ser servido, mas de servir. Essa é a chave para entender o papel dos discípulos de Jesus e o papel de cada um de nós no seguimento do Senhor. Em seguida, Jesus pega uma criança e a coloca no meio deles. Essa imagem é poderosa, pois a criança, na cultura daquela época, era vista como alguém sem poder ou status, alguém que dependia completamente dos outros. Ao trazer a criança para o centro do grupo, Jesus está desafiando os discípulos a repensarem suas noções de poder e status. Ele ensina que a verdadeira grandeza está em acolher os humildes e os indefesos, aqueles que não podem oferecer nada em troca, mas que são dignos de amor e respeito. Essa atitude reflete a natureza do reino de Deus, que é um reino onde os últimos são os primeiros e onde a força se revela na fraqueza. Jesus faz uma afirmação ainda mais profunda ao dizer que quem acolher uma criança em seu nome é a ele que estará acolhendo. Esse ensinamento implica que quando acolhemos os humildes, os pobres, os indefesos e os que necessitam de ajuda, estamos acolhendo a Cristo. Esse acolhimento não é apenas físico, mas envolve também o acolhimento espiritual, a disposição de amar sem condições e sem esperar algo em troca. A prática do amor altruísta, então, é uma das principais características do discípulo de Cristo e se manifesta através do serviço aos outros, especialmente aos mais necessitados. Ao afirmar que quem
Acolher a Cristo estará acolhendo aquele que o enviou. Jesus reafirma sua missão divina. Ele não está simplesmente oferecendo um modelo de liderança ou de vida comunitária. Ele está revelando sua identidade e sua missão como o Filho de Deus, enviado para estabelecer o reino de Deus na terra. A acolhida das crianças, simbolicamente, é a acolhida de Cristo e do Pai. Nesse sentido, acolher Jesus e sua mensagem é abraçar a missão divina de amor, serviço e sacrifício, que, por sua vez, nos conduz à vida eterna. Este Evangelho nos desafia a olhar para nossas próprias atitudes e questionar onde realmente buscamos a grandeza. Jesus nos convida a renunciar ao egoísmo e ao desejo de poder e a viver uma vida voltada para o serviço aos outros. A verdadeira grandeza não está em ser reconhecido, mas em fazer o bem sem esperar reconhecimento. Especialmente aos que não têm nada a oferecer. A acolhida de Jesus em nossas vidas implica também em acolher os outros com amor incondicional, especialmente aqueles que mais precisam. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.